Dia desses eu fiz uma monitoria com o Pablo Marçal. Se você não conhece o Pablo, dá uma olhada nas redes sociais, é mais fácil do que eu te explicar o tantão de coisas que ele faz. Mas ele é um desbloqueador, ele se chama de desbloqueador de mentes, ele é um incentivador, ele dá palestras que ele chama de ativacionais. Bom, mas aí eu estava assistindo uma monitoria do Pablo e ele falou o seguinte, ele contou uma história com o filho dele, que um dia o filho dele tinha 2 para 3 anos, estava jogando futebol num jogo da escola, uma coisa assim, ele foi assistir e o time do filho dele estava perdendo. Ah, mas antes da gente discutir as nuances dessa história, eu queria te pedir para curtir esse vídeo, para se inscrever aqui no canal. Se inscreve aí, gente, ó, tô vendo, não inscreveu ainda, inscreve. E não esquece de apertar o sininho também para você sempre ficar sabendo quando tiver uma dica nova no ar. Os coleguinhas do time que estava perdendo estavam muito chateados, estavam desanimados. E aí o filho começou a passar pelos amigos e dizer: gente, calma, não se preocupa, não existe esse negócio de errar, existe aprender. As professoras, chocadas com a atitude do menino, ficavam chamando ele de alienígena, mas é porque o Pablo fala que desde cedo a gente aprende a dar recados para nossa cabeça. A gente aprende a dar, que algumas linhas de terapia chamam pensamentos automáticos. Então, se você treinar qual é o pensamento, qual é o recado que você dá para o seu cérebro quando acontece uma situação e vocês, pais e mães, ajudam as crianças a criar esses recados mentais, a criança se desenvolve de um jeito diferente. Ela se sente mais motivada para tentar de novo, ela se sente mais confiante, inclusive porque ela se sente amada ali naquela situação. E se ela encara o erro como um aprendizado, ela se sente mais apta a tentar de novo. Eu pensei muito sobre essa história porque eu estou discutindo, lendo e fazendo muitas monitorias com muitas pessoas que falam inclusive sobre empreendedorismo. Se você não assistiu o vídeo que eu coloquei recentemente no ar com o Álvaro Chocair, que fala muito sobre empreendedorismo, que inclusive está abrindo uma faculdade especializada em formar empreendedores, dá uma olhada nisso. Como eu tenho falado muito disso, eu tenho refletido muito sobre isso. E a gente tem uma cultura aqui no Brasil de encarar o erro como uma coisa muito negativa, como um fracasso. Se uma pessoa quebra uma empresa, que Deus me livre, é um fracassado completo. Que é uma cultura muito estranha, porque a gente olha para o erro como um fracasso. E o erro, na verdade, pode ser encarado como um aprendizado. E inclusive com dinheiro. Muitas pessoas têm medo de começar a investir na Bolsa de Valores por medo de errar. Eu também fui assim, eu tive muito medo de começar na Bolsa de Valores. Mas a gente pode ler para sempre, quantos livros for, a gente só vai aprender sobre a Bolsa de Valores quando a gente começar, inclusive quando a gente perder. E é isso que eu queria comentar com vocês de novo. Errar na Bolsa de Valores, na vida, no jogo de futebol, pode ser muito bom se você encarar aquilo como um aprendizado. Só que eu estava refletindo profundamente sobre essa história e eu queria fazer uma ressalva aqui. É importante para a criança entender que ela errou. Não é só assim, errei, aprendi, tá tudo bem. Ela precisa entender que existe a derrota e que ela perdeu. Então, num jogo ali, quando você tá brincando com a criança, não dá pra falar, sabe, jogo de tabuleiro, esse tipo de coisa, não dá pra ficar passando a mão e falando, não, tudo bem, errou, tudo bem, perdeu, é um aprendizado. Então, só pra pontuar isso aí que eu acho importante entender que sim, existe a derrota, existe a perda, existe errar, mas só você não dá esse recado para sua mente que o erro tem esse peso horroroso. Simplesmente se você pensar que o erro é uma etapa para você chegar num acerto maior, que errar é aprender, aí é muito legal. E eu acho um recado incrível para as crianças de uma forma geral, mas que pode ser muito bom para o futuro dela financeiro, profissional, empreendedor, dentro de alguma companhia, enfim. Para várias coisas, para relacionamentos, para esportes, para tudo na vida. Então, por isso que eu quis compartilhar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!